Fala aí, pessoal, boa noite. Enquanto o pessoal vai entrando aí, vamos esperar o Wagner também, lá de Brasília. Hoje vai estar fazendo uma live com nós. Tá batendo um papo sobre vida, sobre evangelho, sobre a vida cristã. E vai ser muito legal. Vamos entrando aí. Vou puxar o Wagner aqui. Wagner entrando. Boa noite, chegando aí. Fala, meu irmão. Só bicho bravo que tem aqui, né, cara? E aí, Wagner, tudo jóia? Beleza, graças a Deus, cara. Tava Graças a tentando, Deus estamos aqui tava tentando te nessa, colocar né? na live ali. Ô, O pessoal vai cara, entrando aí. a galera vai chegando, aos pouquinhos a galera vai chegando. Eu vou mandando uns convites aqui para a galera que eu conheço também, que é Legal. legal Pessoal, seja também, né, muito cara? bem-vindo aí na nossa live. A gente tinha dado uma pausa aí, a gente fazia todas as quintas-feiras, na verdade, uma live, sempre com um convidado diferente. Hoje a gente está recebendo aí o Wagner lá de Brasília, Distrito Federal, a cidade onde não tem político ladrão. Não tem. Essa cidade aí não tem, Não né? tem. Aqui todo mundo é sangue bom, Douglas. A galera aqui é certinha. É, eu quero te agradecer, Wagner, pelo teu tempo aí, por ter aceitado o nosso convite. E vamos bater um papo, vamos falar sobre evangelho, falar sobre vida cristã, sobre vida na igreja. Vai ser legal hoje a gente dar uma discorrida aí, tudo que a gente tem vivido, né? Sim. Com certeza. A gente tem vivido tempos maravilhosos, né, Douglas, assim, cara. Primeiro porque a gente tem se percebido como irmãos, assim, cara. E é fenomenal quando a gente começa a entender essa parte mais saudável, né, cara? Assim, é incrível, assim, o que a gente tem vivido, assim, em Brasília. Aqui, cara, principalmente, eu tenho vivido algo maravilhoso, cara. Demais, demais, demais. Quando a gente começa a entender um pouco mais da parte dessa parte saudável da Bíblia, cara, a gente começa a abrir a visão, a gente começa a enxergar as coisas com uma claridade melhor, né? E, cara, o que tem acontecido aqui, cara, com a gente tem sido algo maravilhoso, assim, sem peso, sem preocupação, sem aquela coisa louca, cara. E assim, tem sido maravilhoso, assim, cara. Então, assim, já de primeira mão, já quero agradecer o convite, né, cara, de estar aqui com você, pastorzão aí de mão cheia, né? Estamos aqui para somar, né, cara, contigo. Legal, legal, Wagner. Então, ó, de Porto Alegre, Brasília, aí vamos começar o nosso bate-papo, então, falando do Evangelho. Wagner, a gente tem vivido momentos que têm trazido um refrigério para nossas vidas, né? Mas tudo Sim. isso já era o propósito de Jesus e essa era a visão real de Jesus. E eu queria bater um Uhum. papo contigo nessa noite e nós realmente abordar esses assuntos. Que óculos, na verdade, nós estamos usando para enxergar as Escrituras? Como é que nós temos enxergado o Evangelho? Que Evangelho é esse? Qual é o Evangelho que as pessoas têm vivido? Eu queria discorrer com você hoje, eu quero dar uma abertura aqui num texto que eu separei para nós, e eu acho bem interessante, bem contemporâneo esse texto aqui, que está na carta de Tito, capítulo 1, versículo 9. Vou ler aqui para nós, tá? Diz Uhum. assim, enquanto o pessoal está entrando aí, sejam muito bem-vindos. Só que entrou agora aí, esse aqui é o pastor Wagner, lá de Brasília. A gente vai evitar essas nomenclaturas, né? É o Wagner e o Douglas, né? Me chama de Bagninho. Galera que é próximo, assim, os irmãos me chamam de Bagninho. Então me chamam de Bagninho que estamos todo mundo junto, né? Então tá certo, eu também. Pode me chamar pelo meu nome. Então, Tito, Demorou, a Douglas. carta de Tito, de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 9, diz assim: deve-se manter firme na mensagem que merece confiança e que está de acordo com a doutrina, o apóstolo Paulo dizendo.
Assim ele poderá animar os outros com o verdadeiro ensinamento e também mostrar o erro dos que estão contra esse ensinamento. Pois existem muitos, principalmente os que vieram do judaísmo, que são revoltados e enganam os outros com as suas tolices. É preciso fazer com que eles parem de falar, pois estão atrapalhando famílias inteiras por ensinarem o que não se devem com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Eu acho que Paulo escreveu isso aqui ontem, cara. É, Eu acho que Paulo escreveu isso ontem. bem provável depois do feriado, ali, depois dele ter terminado de estar com alguns discípulos ali, acho que antes, depois do feriado ali, antes de dormir, acho que ele deve ter escrito essa carta, com certeza. Cara, não sou eu que estou dizendo, aqui é a Bíblia. Você pode analisar na sua casa, talvez a tradução, essa aqui é NTLH, você pode ver em outra tradução, vai dizer que aqui está dizendo aqueles que vieram do judaísmo, mas tem algumas traduções que vão dizer aqueles que vieram da circuncisão, que nada mais é que o judaísmo. Então eu vejo o cuidado do apóstolo Paulo em falar sobre os ensinamentos da doutrina. E ele estava fazendo menção aqui, Wagner, diretamente ao ensino dos judeus, cara. O judaísmo que estava entrando dentro do evangelho. Eu gosto de uma frase, eu gosto muito do pastor Antônio Carlos Costa. E eu acho muito interessante uma frase, eu até anotei que ele usa, ele sempre usa essa frase. Existem pastores que vão pregar a Bíblia décadas, sem jamais terem pregado o Evangelho. Cara, o que eu vejo o apóstolo Paulo alertando o Tito? Ele está dizendo, cara, tem que fazer esses caras parar de falar. Eles estão querendo ganhar dinheiro com o ensinamento judaico. Qualquer mera coincidência com os nossos dias não é por acaso. É que realmente nós temos vivido essa fé judaizante, essa fé veterotestamentária. É uma fé que pastores têm aberto igrejas, têm mantido pessoas com essa mensagem, mas essa mensagem não é o evangelho. Claro que a gente não está falando da totalidade, mas a grande maioria, principalmente as igrejas neopentecostais e as igrejas pentecostais, que são... A igreja pentecostal, para quem está nos assistindo, sabe que existe uma teologia séria, existe uma teologia realmente. Mas hoje, Wagner, é muito difícil a gente olhar para uma igreja pentecostal e não ver os ensinamentos da teologia da prosperidade, do positivismo e da influência neopentecostal. E isso tudo é uma fé veterotestamentária. E se nós não nos deparar para um novo nascimento, como Jesus disse a Nicodemos, a gente vai acabar vivendo essa fé também. Nós vamos fazer as práticas do Velho Testamento sem entender o todo. Na verdade, nós não estamos aqui fazendo uma guerra contra Novo e Velho Testamento, a gente está entendendo o todo. É isso que tem mudado a nossa fé. Queria que tu comentasse um pouquinho aí sobre isso. Como é que tu vê a igreja assim? Bem, a gente volta um pouquinho, né? A gente sabe que a gente tem aprendido isso, que a igreja, de fato, ela não foi exatamente evangelizada, né? Nós temos uma cultura cristã, mas a gente, de fato, nós não somos, né? Eu digo como país, né? Eu digo como nação, nós não somos um país cristão. Nós temos uma tradição que veio misturada dentro da doutrina cristã, da doutrina judaica, da romana. Então, tipo assim, a gente tem uma miscigenação, cara. Houve uma mistura muito grande de lá do Oriente até chegar a nós, né? Então, quando a gente se percebe dentro desse contexto, a gente começa a avaliar um pouquinho mais lá para trás, a gente começa a olhar um pouquinho mais para trás, a gente começa a avaliar agora. Então, o que acontece? Hoje nós temos igrejas que se dizem cristãs, nós temos cristãos ou evangelhos que se dizem cristãos, mas lá no fundo tem o seu patuá, entende? Lá no fundo tem o seu patuá. Então, às vezes a gente joga muita responsabilidade em cima às vezes das próprias igrejas ou dos próprios pastores, né? Isso acontece muito, né, Douglas? E a gente fala, poxa, o cara tá ali, o cara tá pregando, tá falando sobre isso, tá falando sobre aquilo, que é o dinheiro, que é não sei o que é... Só que a gente acaba não entendendo que as pessoas que estão indo para a igreja
são pessoas que também estão buscando isso. Também estão buscando o seu patuá, também estão buscando a sua segurança, né? Além daquilo que elas vivem, né? Então ela chega na igreja e ela não quer Cristo. A maioria das vezes a pessoa vai para a igreja procurando o milagre dela. Ela vai para a igreja procurando preservar ou curar o seu emocional ou resolver algum problema. Ela não quer exatamente Cristo, ela quer resolver o seu problema. E quando ela chega na igreja, o que ela encontra de verdade é alguém que vai sanar, ou um milagre, ou alguma coisa que vai sanar o problema dela, mas ela não encontra o Cristo. Né? Ela encontra uma mensagem que fala: vem aqui entregar uma oferta no altar, né? Vem entregar uma oferta no altar para poder reparar um pecado que você cometeu. Você quer uma bênção? Vem aqui entregar uma oferta. O que é mais fácil? Né? Eu ir lá entregar uma oferta, separar um valor que eu tenho, entregar uma oferta e sair lá com a consciência limpa, dizendo meu pecado foi perdoado, ou mudar de fato a conduta, né? Então isso é coisa, cara, que a gente tem que parar e raciocinar, né? Nós temos pastores, nós não temos muitos pastores teólogos no Brasil. Isso dificulta muito, né? Isso dificulta muito. Quando eu digo teologia, assim como a gente estava conversando um pouco mais cedo, né? Quando a gente fala da teologia, nós não dizemos exatamente só sobre a questão da faculdade, do curso superior, ou de algo, uma escola apropriada, mas a gente diz exatamente da análise das escrituras. A gente fala, poxa, eu preciso de uma teologia saudável. E da onde vem essa teologia saudável? Através da análise das escrituras, da análise profunda das escrituras diariamente. Então, o que as pessoas precisam hoje é exatamente isso, né? A gente percebe o sistema tomando conta, a cada vez mais ele está ficando forte, cada vez mais ele está ficando mais evidente. Mas por quê? Porque as pessoas elas ainda temem em buscar aquilo que o sistema traz para ela, esse suprimento, esse suprimento semanal. Sendo que o evangelho, ele não é algo que vai nos suprir para a semana, não é o que vai nos suprir para o dia, mas é algo que vai transformar para a vida. Entende? Não, concordo com você. E, na verdade, Wagner, o que a gente fez por muitos anos foi tirar Cristo do centro da mensagem da igreja. O que Cristo veio pregar? Ele veio pregar a morte. A morte. É a morte, ele veio nos oferecer morte, ainda que nós estivéssemos vivendo. Ele disse: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. Então, a mensagem de Cristo sempre foi em relação a nós morrermos. Só que o que eu vejo hoje nos chamariscos, merchandise e gospel aí, é realmente isso que tu falou. Tiraram Deus do centro da mensagem e colocaram a necessidade do homem. Então, a necessidade do homem hoje é mais importante do que a mensagem de Deus. Por que igrejas que têm uma teologia saudável, elas são mais vazias? Porque não tem ganância do homem. Lá é pregado que não tem barganha. Então a gente prega para essas pessoas realmente, existe um Cristo, existe uma salvação, mas existe sim uma morte. Você quer morrer? As pessoas morrerem, elas não querem. Elas querem fazer uma campanha onde elas podem manipular Deus. Como diz o Zé, né? A gente tem o joystick de Deus ali, e a gente tenta manipular Deus. E não tem como, cara. E aí você tocou num assunto muito interessante, que é a questão da teologia. Hoje não basta. Eu acho que hoje não. Isso eu vou falar de décadas, porque a igreja... Essa distorção que a gente vem vivendo, isso é da época do ano 300 ali, depois da igreja, onde a igreja se tornou estatal realmente, veio até a reforma protestante, né? A gente sabe toda a distorção que teve, até que Lutero, Calvino e os reformadores se levantaram. Mas eu acho, na minha concepção, que não basta somente ler a Bíblia. A pessoa tem que estudar a Bíblia. Sistematicamente ela tem que estudar. Pessoas que lêem uma passagem na Bíblia, eu até gravei um vídeo no meu canal esses dias, eu falei sobre aquela passagem que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Tem pessoas que lêem aquela passagem e acham que letra é estudar, mas ali Paulo estava falando sobre a lei mosaica. Então, existe a parte sistemática que vai nos abrir os olhos. A gente não está aqui dizendo que nós somos os mais corretos e essas igrejas estão erradas. A gente está falando sobre uma teologia saudável, sobre pregar o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem dentro da Bíblia. Outra frase do pastor Antônio Carlos Costa. O Evangelho não é a Bíblia inteira. A Bíblia inteira é a mensagem de Cristo. O velho aponta para o novo, mas é a mensagem do Evangelho.
Por isso que ele disse que tem pastores que vão pregar, vão pregar a Bíblia a vida inteira sem nunca ter mencionado o Evangelho. O Evangelho não é atrativo para as pessoas. Não, Então, não é. então, nesse ponto, cara, eu acredito assim, que a teologia hoje, ela transforma a nossa mente. Eu gosto muito do curso que a gente está fazendo, você também está fazendo, uma frase do Ito. O Ito disse assim, a teologia, ela resgata o homem da sociedade, ela conserta o homem, porque é Deus que conserta, e devolve para a sociedade o homem totalmente restaurado. Só que qual é a lógica da igreja evangélica brasileira hoje? Traz a pessoa e diz, não, não vai para o mundo que lá tudo é sujo, fica aqui com nós somos os santinhos. Exatamente. E aí, cara, se eu terceirizei a minha fé, o meu estudo, o ensino do evangelho para minha família, eu caio nesses golpes, cara. E aí, na verdade, Exatamente. quem está errado na ótica dele somos nós, né? Nós que realmente estamos procurando uma teologia mais saudável. E essa frase que você falou, eu achei muito interessante do sistema. Eu acredito que todo sistema que é criado, até mesmo no mundo corporativo, ele é criado para nos auxiliar. Mas eu não Sim, posso ficar refém do sistema. E o que de a gente forma vê alguma. hoje é tanto a liderança evangélica do Brasil, quanto os liderados, o povo, eles estão trabalhando em prol de um sistema e trocar o nome de sistema por propósito. E isso é muito ruim. Eu disse uma frase no nosso encontro aqui que a gente faz na nossa igreja, e eu disse algo que pode até chocar um pouquinho as pessoas. Eu disse, tem pessoas, não todas, mas tem pessoas que estão traindo Deus com a própria igreja. Eu não sei se você concorda com essa afirmação, mas tem pessoas que estão dando mais valor ao sistema da igreja institucional, estou falando, do que realmente ter a comunhão com o próprio Deus e com o Evangelho. Cara, é muito doido, cara. É muito É doido isso muito aí. doido. É muito doido. A gente percebe que esse sistema, às vezes a gente vai falando de sistema, e às vezes as pessoas elas se assustam, mas não é o sistema, ele não é somente um movimento, é, é um movimento religioso. Não é só isso. O sistema, de fato, Douglas, a gente sabe que esse sistema, tanto neopentecostal, tradicional, seja o que for, cara, colocou o homem como centro, se torna sistema. E envolve a pessoa. Isso que você falou é interessante. A pessoa, ela se converte ao Senhor, ela busca, ela se converte, e quando ela chega na igreja, em vez dela pegar aquilo que ela tem, aquilo que ela é, aquilo que ela recebeu, em vez dela pegar aquilo e levar para fora como forma de exercício pessoal, como forma de transformação de vida, como forma de reconciliação e de devoção ao Senhor, em vez dela levar lá para fora, ela traz para dentro de si, e aplica dentro do próprio sistema. E o sistema ele se alimenta disso. Por quê? Porque ele é uma cosmovisão mesmo. É uma visão dentro, é um mundo dentro de outro mundo. O sistema religioso, ele é um mundo dentro de outro mundo. Ele realmente ele faz com que a pessoa ela entre ali dentro e fica ali encaixotadinha. Então, o que acontece hoje é que quando a pessoa ela aceita o Senhor e quando ela vai para a igreja, ela acaba caindo numa grande armadilha, porque, primeiro, ela quer, como eu disse antes, ela quer sanar os seus problemas, ela quer resolver a sua situação de vida, ela quer um milagre, ela quer um marido que saiu de casa, a pessoa vai para lá e quer o marido de volta, e vai para a igreja, né? É lógico, cara, que tipo, a gente não está aqui para dizer que quando a pessoa ela vai para a igreja, ela começa a resolver a vida dela ali com o Senhor, porque dentro do próprio sistema temos pessoas que são saudáveis e que estão buscando ao Senhor. E isso é fato, não tem como a gente negar isso. Só que acaba que dentro desse sistema, dentro daquele aprisco, a pessoa ela está lá dentro do aprisco achando que ela está com outra ovelha, mas na verdade ela está perto do lobo. Então ela acha Nossa. que o pastor que está ali do lado dela é uma ovelha também, mas na verdade ele é um lobo. E cheira como lobo. Por que cheira como lobo? Porque está convivendo com ovelha. Então não tem como o cara não cheirar, não tem como o cara não falar como ovelha, não tem como ela enxergar que aquilo que ele está fazendo é alimentando ela para poder se alimentar depois. Entende? É, O que as pessoas não percebem é isso, né? Então, assim, quando a gente vem para o lado de cá, que a gente percebe, não que existe um lado certo, o lado
cortou um pouquinho o Wagner ali. Esperar um pouquinho para ele voltar. Acho que o Wagner caiu. Daqui a pouco ele volta. Mas essa é a pura verdade, gente, porque esse sistema, ele gira, ele faz com que a roda seja, você vai trabalhar para o sistema com o nome de Jesus. Vamos tentar colocar de novo o Wagner aqui. Enquanto ele vai entrando aí, a gente vai falando. E o grande problema... Aí, voltou, Wagner? Voltei. Legal. Isso aí acontece, é a internet. Estamos aqui. É a modernidade. Eu estava complementando a tua fala, realmente, Wagner, eu concordo com tudo isso, porque, na verdade, a gente está com óculos de uma outra pessoa. A gente não Sim. parou para estudar realmente. Eu falo por experiência própria. Os primeiros anos de fé da minha vida, me converti numa igreja, sim, uma igreja neopentecostal, e os primeiros anos da minha vida, a Bíblia, o que eu lia de Bíblia era dentro daquele ambiente. Então, tudo que eu recebia era como regra de fé. Tudo que eu recebi lá era regra de fé. Então, para mim, aquilo lá era a verdade. E eu acabo entrando, e quando eles começam a trabalhar pro sistema, e começam a colocar a gente a trabalhar pro sistema também, nós estamos achando que estamos trabalhando para Jesus. E, na verdade, a gente está trabalhando para um sistema sem entendimento. Aí eu vou para um outro lado. Mas esse serviço que eu fiz todo foi em vão? Não, foi na minha sinceridade. Foi a sinceridade das pessoas, sabe? Deus, ele recebe isso como uma oferta. Só que existe um momento em que o apóstolo Paulo diz para Tito, cara, tá na hora de fazer esses caras calar. Esses caras estão atrapalhando vidas. Quando nós chegamos, Wagner, num patamar onde nós estamos atrapalhando a vida das pessoas, eu acho que é o momento de nós parar, cara. Assim como eu fiz, assim como você fez. Peraí, alguma coisa está errada. Agora eu já não estou mais. Eu estou trabalhando em prol de um sistema, só que eu estou vendo casamentos destruindo dentro das igrejas que a gente estava. A gente está vendo jovens que não se firmaram porque realmente nós não estávamos pregando o evangelho. Nós estávamos pregando uma mensagem moralista. A gente estava pregando mais comportamento moral do que propriamente o evangelho. Por que eu fiz menção de Nicodemos? Porque Jesus não disse para ele. O Nicodemos chegou, mestre, eu sei que o senhor faz sinais. Eu sei que o senhor é do reino porque o senhor faz sinais. O que eu faço para herdar o reino, para entrar no céu? Ele disse, Jesus poderia ter falado um monte de coisa. Disse, não, ó, tu larga o cigarro, larga a bebida, larga isso, larga aquilo. Jesus disse, tu tem que nascer de novo. Isso não é pregado dentro das igrejas. A igreja primeiro vem com uma cartilha e mostra para ti assim, Wagner, tá, tu quer te converter, tá aqui, ó. Tudo que tu tem que fazer e o que tu não tem que fazer. E o evangelho não é essa regra moralista. O evangelho é um novo nascimento. Então, por isso que eu gosto mais de uma frase do Antônio Carlos Costa. Ele disse, o evangelho não é uma conquista do homem, o evangelho é um presente de Deus. Hoje eu ando em santidade por quê? Porque eu fui conquistado por ele. Eu não tô trocando a minha santidade por um lugar no céu. Eu tô andando em santidade hoje por gratidão. Essa é a mensagem do evangelho. E não essa mensagem... Cara, eu fui líder de jovem por muito tempo. Eu acho que você também liderou jovem por bastante tempo. Quantas vezes nós pregamos moralidade em cima dos altares? Jogando peso em cima das pessoas. Um jovem que nunca ouviu falar do evangelho, ele ouviu falar de Davi, ele ouviu falar de Moisés, ele ouviu falar de Elias, mas ele não ouviu falar da mensagem do evangelho. Que todos esses profetas, esses reis, estavam apontando para Jesus. E aí ele acha que... Até minha esposa, né? Minha esposa está aí, e ela disse, quando a gente se converteu, ela disse, eu não vou ser salva nunca. Eu disse, mas por quê? Porque é muita regra, eu não vou conseguir cumprir tudo isso. E não tem como, humanamente falando, não tem como. Nós somos uns miseráveis de uns pecadores, cara. A salvação pertence ao Senhor, não pertence ao que eu faço. Então a gente tem que tirar... A gente tem que tirar Moisés dos altares, cara. E a gente tem que colocar Cristo lá. Parar com a moralidade, Exatamente. parar com a lei, cara. Exatamente. Paulo, ele falou sobre isso, cara. O Paulo, para mim, velho, ele é um cara fenomenal, cara. Ele ele deve estar lá, né, sei lá, deve estar assistindo o jogo de alguma coisa agora, lá na Glória. Mas, mas o que acontece? Ele é um cara que é incrível. Por quê? Porque, cara, ele foi criado, bicho, aos pés de Gamaliel. Era um cara, bicho, inteligentíssimo. E ele teve tudo aquilo, todo aquele conhecimento, tudo aquilo que ele viveu, cara,
dentro do judaísmo, dentro de todo aquele conhecimento, a moral que o cara tinha. Ele era um cara extremamente eloquente naquilo que ele falava. Era fenomenal. Só que ele, cara, ele teve tudo aquilo, sabe, como perda mesmo, cara. Ele falou, cara, isso aqui é estorvo, não serve, não serve. Porque não serve, não serve, porque isso aqui que eu vivi não dá para aplicar para a vida, não dá para aplicar para cá, aqui para fora. Mas aquilo que eu recebi de verdade do Senhor foi tão poderoso. Cara, eu digo assim, que o evangelho, que o cristianismo e o amor de Deus, ele é tão simples que a gente não consegue entender a complexidade da simplicidade do amor de Deus. E a Entendeu? gente, e a gente quer ajudar isso, né? Na verdade, a gente quer Cara? colaborar com isso. Peraí, mas não pode ser tão fácil assim. E aí, Exatamente. esses dias me perguntaram assim, tá, então não tem que fazer nada? Eu falei, não, não tem que fazer nada. Tu tem que entender. Depois que tu entender, tu vai entender o que tem que fazer. Mas não adianta Exatamente. fazer agora. Desculpa, Exato. te Aí o cortei. cara, não, o cara assim, a pessoa ela recebe esse amor. E o que aconteceu com Paulo foi exatamente isso. Ele recebeu, ele percebeu o amor, cara, de Deus de uma forma tão poderosa que ele falou, cara, que conhecimento é esse, bicho? Que plenitude é essa? Eu me torno devedor por aquilo que eu recebi. Eu me torno servo por aquilo que eu recebi. Não para conquistar, eu não aprendi para chegar atrás de um púlpito e pregar aquilo que eu quero pregar, para poder as pessoas elas me ovacionarem e falar, cara, Paulo, tu é o cara, bicho. Meu irmão, vamos montar uma congregação, comunidade Paulo de Jesus Cristo da sinagoga Hadouken, saca? Tipo, né? Tipo, ele não fez isso, sabe? Ele falou, cara, eu sou servo de vocês e me considero o menor de vocês. Quando ele virou, quando Timóteo, né? Timóteo perguntou para ele, falou assim, Paulo, disseram que você teve uma treta aí, assim, 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 e ele falou, ele poderia falar, não, quem é Pedro para poder falar que eu tive a treta? Quem são esses caras para poder falar? Nenhum deles me ungiu apóstolo. Quem me ungiu apóstolo foi o Senhor. Ele poderia ter dito isso. Aí ele vira assim, ele tinha uma consciência tão grande de quem ele era e de que o evangelho tinha arrematado ele, cara, comprado ele a preço de sangue, que ele falou, cara, realmente eu sou isso mesmo. Eu sou esse problemático aí que a galera tá falando. Eu sou meio treteiro mesmo. Eu acho fenomenal isso. Quando a gente vem, quando a gente começa a perceber o amor e a gente começa a perceber a verdade, Douglas, a gente não quer mais nada em troca. Entende? A gente não quer mais nada. A gente dá porque a gente se percebe devedor. E é isso que as pessoas elas têm que entender. Entende? Nós, dentro do sistema religioso, seja qual for, cara, a gente aprende que a gente tem que ter e a gente recebe para somar. Mas o evangelho não se trata disso. O evangelho se trata de perda. Como a gente estava pensando hoje mais tarde, mais cedo, né? Cara, você quer prosperar? Estuda. Você quer ficar rico? Vai lá, vai para a roda Jequiti, vai participar de um programa, joga na loto. Você quer ficar rico? Você quer. Faz isso. Agora você quer mudar de vida, bicho? Lê a palavra e recebe aquilo e se torna, aprende que você é devedor. Aí a coisa começa a funcionar. Quando você começa a entender o preço que foi pago e você começa a perceber que nós, na verdade, somos os mais falhos, os mais pecadores, quando você começa. Porque o evangelho, olha só que louco, Douglas. O evangelho as pessoas confundem. Por isso que o pessoal fica falando, confundindo, chamando o cristão de comunista, né? Tem uns bichos meio loucos. Tem o lado da direita, o lado da esquerda. Tem uns cristãos de esquerda, tem uns cristãos de direita, né? E tem a galera que entende da palavra. A palavra não se trata de igualdade. As pessoas confundem. O evangelho não se trata de igualdade. O evangelho se trata de renúncia. Não é eu ver você como igual a mim. É eu ver você como maior do que eu. Sim, é isso que a palavra diz. Entende? Exatamente. Eu enxergo você como alguém, cara, que é maior do que eu tenho que me considerar menor. Por quê? Pelo conhecimento que eu tenho, cara. Ou seja, quem amadurece primeiro, sofre primeiro. Quem recebe primeiro o conhecimento, sofre primeiro.
e por amor ao conhecimento que ele tem, ele se esvazia, cara, para que aquele que está do lado dele possa receber. Entende? É fenomenal. O evangelho é algo extraordinário. Então, tipo assim, quando a gente fala de cristianismo, quando a gente fala de evangelho, a gente não está falando de um movimento que pega o jovem, que pega a pessoa, que pega o idoso e leva ele para dentro de um aquáriozinho e forma o cara no molde dele, sacou? Para que ele possa ir lá para fora, pescar e trazer de volta. Não, cara. O evangelho, ele pega daqui de dentro e leva para fora para poder expandir. Quando a gente começa a entender o amor de fato de Deus, a gente começa a observar que tudo ao redor, que não foi tocado pelo homem, e até aquilo que foi tocado pelo homem tem uma representação da glória de Deus, cara. E é isso que as pessoas têm que entender. Não é o evangelho exclusivista, escapista. O cristianismo, ele não é escapista. O evangelho não é o evangelho, não é escapista. Ele vai e ele entra, seja pelo centro da cidade, seja pelo subúrbio, ele vai e mostra, cara, que nós somos servos e a gente aprendeu e teve alguém que sacrificou por nós para poder nos levar para a glória, sabe? E a gente é devedor por isso. É muito louco, né, velho? É muito doido, cara. E quem teve essa sacada, Wagner, muito se fala, quando se fala em João Calvino, muito se fala da predestinação. Cara, o que menos tem que lembrar é isso, cara. João Calvino, ele mudou Genebra, por quê? Porque ele pegou essa sacada. Ele mudou a sociedade na volta dele. Mudou. Ele fez com que Genebra fosse conhecido pela sua excelência no serviço. O cara que construía um relógio, o cara que fazia o queijo, que fazia o vinho, eles faziam o melhor para Deus. Porque ele colocou essa mentalidade lá e disse, vocês façam como se estivessem fazendo para Deus. A gente tem que construir o modelo de evangelho que Jesus deixou para nós, para que a gente possa viver com pessoas. Uma comunidade que divide, uma comunidade que se compadece. A Bíblia diz, que nem você citou ali, que a gente deve considerar os nossos irmãos superiores a nós. Eu não vou honrar o Wagner porque o Wagner é o pastor da igreja. Eu vou honrar o Wagner porque ele é meu irmão. Eu não tenho que honrar por causa do cargo da igreja. A gente, na verdade, tem que tirar essa mentalidade igrejeira, e eu não sou contra congregar, não é isso que eu estou falando, mas ele tem que tirar essa mentalidade igrejeira e viver o evangelho na totalidade. Porque nós aprendemos que adorar é dentro da igreja, nós aprendemos que o culto é lá dentro. E na verdade não é isso. A gente vê que Jesus, ele tirou isso. No momento que ele rasgou o véu, Deus saiu de dentro para morar em nós. Ele está morando em nós. E quando nós nos congregamos com pessoas, que é gostoso, né, cara? É gostoso a gente estar com as pessoas, nos abraçar no final do culto, dá saudade disso. Mas isso não é o todo, isso é secundário, O que a pandemia mostrou para muita gente, mostrou para mim principalmente, é que as pessoas ficaram desesperadas porque fecharam as igrejas. Por quê? Porque a cultura delas era estar lá dentro. Tiraram, é como se tirasse a roda do cachorro que corre atrás do carro. Parou o carro, tirou o carro, ele não sabe o que fazer, gente. A gente tem que criar o cristão, o verdadeiro cristão. O cara que vive o evangelho dentro da sua casa, com a sua família, com os seus vizinhos. É isso que Calvino pegou. E outro ponto que eu gosto de João Calvino é que ele investiu no ensino. E aqui o apóstolo Paulo disse para Tito, vocês têm que cuidar com a doutrina, a gente tem que fechar a doutrina. Cara, muito se fala, quando chega dia, eu não vou lembrar a data agora, mas chega em outubro, todo mundo comemora a reforma protestante. Mas uma das bandeiras que Lutero levantou, ele disse só as escrituras. Fechou, está fechado já, não tem uma revelação nova. Aí a gente vê uma igreja apostólica, igreja de célula, igreja não sei. Cara, esses caras fizeram miséria com o povo. Esses caras fizeram miséria com... Eles esfolam gente pobre, cara. Na verdade é essa, eles esfolam gente pobre. Parece que Paulo escreveu para eles aqui, cara, quando Paulo falou assim, principalmente os que vieram do judaísmo, Paulo está dizendo, né, que são revoltados e enganam muito com as suas tolices. E é preciso fazer calar porque eles estão atrapalhando famílias e ensinam que não deve com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Cara, isso é nossos dias, a gente está vivendo isso. Sim. É isso que a gente está vivendo. E quem é que perde com isso? Deus perde com isso? Não, Deus não perde, Deus é soberano. Quem perde é essas famílias. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para Tito. Cara, quem está perdendo é as famílias que andam com vocês, a comunidade que anda com vocês. Por não receber um ensino, uma doutrina saudável, acabam entrando nesse sincretismo religioso. Cara, a gente vê absurdos hoje. Práticas absurdas. E as pessoas... Pode falar. Sim, continua. As pessoas, elas
são pegas por verdadeiras armadilhas, né, Douglas? A gente sabe disso, cara. Tem gente, cara, que faz curso de PNL, faz curso para poder usar palavras chaves para poder chamar a atenção da galera e bota a galera para poder repetir aquilo que elas estão falando, aquilo que ele está falando, ou ela está falando, sei lá, seja quem for, cara, para que a pessoa ela seja capturada naquilo que ele está falando, sabe? Então, tipo assim, é crueldade demais. Hoje, a minha oração, sabe, Douglas, é para que a gente não cometa, sabe, mais nenhum tipo de violência contra as escrituras. É uma maldade, cara, o que as pessoas fazem. Ela pega uma família que está precisando, o cara está precisando lá de uma palavra de conserto, de ajuda. Cara, eu vou falar assim, ó. Eu vi um vídeo essa semana que eu achei super interessante. Era uma ovelhinha que ela caía dentro de uma fenda, sabe? Eu não sei se você chegou a ver esse vídeo. A ovelhinha caía dentro da fenda, o cara ia lá, tirava a ovelhinha saía correndo e caía na fenda de novo. Cara, eu vi tanta gente falando tanta coisa. Ah, porque a ovelha precisa de pastor. Ah, que não sei o quê. Cara, bom, é bom, a ovelha precisa de pastor, sabe? Mas a ovelha também precisa ser direcionada. Não é sobre tirar a ovelha de dentro do buraco. É fazer com que o evangelho genuíno faça com que ela caminhe o suficiente para não precisar cair no buraco de novo. E se ela chegar a cair, que acontece muitas vezes, porque eu caio no buraco, você cai no buraco, qualquer pessoa cai no buraco. Ela vai ter coragem de pegar e falar, cara, eu vou atrás do pastor Douglas. Sabe por quê, cara? Porque ele me apresentou o evangelho doce. E eu não vou ter vergonha de falar para ele que eu caí dentro do buraco de novo. Só que agora, o que é ensinado é esse triunfalismo, sabe? As pessoas elas saem de uma vida de miséria e quando elas chegam no fim de semana, no domingo, ela é o super-homem, a super-girl, né? O super-girl, ou a Mulher Maravilha. E aí quando ela chega na segunda-feira, ela se percebe dentro do mesmo buraco, porque o que foi ensinado para ela foi a declarar as palavras de fé, a levar a pedra de Davi que ela vai acertar no gigante, talvez o gigante seja o dono do apartamento que ela está devendo aluguel, e de repente ela acertar uma pedra na cabeça do gigante melhor. Sabe? Assim. Né? Então, tipo assim, o pessoal quer um som que nem a gente escuta, né? Muitas vezes o Zé falou, a gente quer a pedra de Davi, quer a espada de não sei quem, sabe? Que a gente quer um som da galera, mas a gente esquece, cara, que na verdade é sobre Cristo e sobre a transformação, sabe? Precisamos sim, Douglas, de entendimento, precisamos de conhecimento, precisamos de pessoas que não têm medo de denunciar esse sistema criminoso, cara. A gente precisa de pessoas assim, que não tem medo de falar, olha aqui, meu irmão, eu sei, certa vez uma pessoa ficou preocupada comigo porque eu estava falando algumas verdades na internet e a minha resposta foi assim, cara, olha, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem que entender que existem profetas que foram levantados por Deus, mas existem profetas que foram levantados pelo homem, pelo próprio sistema, para proteger o próprio sistema. O que cabe a nós é saber identificar quem é quem. E se você é ovelha, se você pertence ao Senhor, você vai escutar a voz dele, você vai saber do que ele fala. Uma ovelha do Senhor, alguém que pertence ao Senhor, ela não vai subjugar você. Ela não vai virar para você e você vem para cá porque você tem que estar. Você tem que estar aqui comigo, você tem que pregar, você tem que isso, você tem que estar aquilo, e a tua família vai ficando para trás. Uma ovelha do Senhor, a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai mostrar para você o que é o amor e vai mostrar o que é a graça. Se você está num local, cara, e você não reconhece a graça, e o líder que você tá, ele quer subjugar você. Escuta bem, você que tá aqui, vai assistir a live, vê, eu tomo a liberdade, viu, Douglas, para poder falar isso, tá? Então, se você tá aqui, cara, você tá aqui, que tá assistindo a live, se você tá num local, ou se você percebeu um local que você tá querendo visitar, e você percebe que naquele lugar existe alguém que tá querendo dominar, tá querendo ser o bambambam, tá querendo ser a pessoa ovacionada, sai fora, que aquilo não é cristianismo verdadeiro, velho.
sai fora, aquilo não é cristianismo verdadeiro. Esteja num local onde o pastor ele seja humano, e você vai perceber uma árvore pelos seus frutos, você tá entendendo, cara? Você vai perceber, vai perceber quem é quem pelos frutos, sabe? Você vai perceber pela humanidade. Nós não somos perfeitos, jamais seremos, vamos morrer pecadores. Sim, vamos ser, mas os erros que a gente vai cometer, que com certeza serão erros que a gente cometeu sem querer errar, diferente de pessoas que cometem o erro sabendo a maldade que estão fazendo pelo conhecimento que adquiriram através das Escrituras. É isso aí, cara. E aí eu volto para a Bíblia novamente, e ela diz assim: o povo erra por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Gente, a gente está aqui, você que vai assistir essa live, depois ela vai ficar na timeline, eu boto no canal do YouTube também. Por favor, estude a Bíblia. Estude a Bíblia. Porque se o povo estudar, sabe, Wagner? Se o povo estudar, cair para dentro das Escrituras, impossível ser enganado. Impossível. Nós temos o Espírito Santo, nós temos um Deus que nos ama. Nós temos um Deus que está totalmente declinado para nos ajudar a hora que a gente realmente entendeu o Evangelho. Mas não é ajudar naquilo que eu quero para a minha vida, é ajudar o meu entendimento. A minha oração faz mais de 1 ano e meio. Eu tenho orado, Deus me dá sabedoria e entendimento. Sabedoria e entendimento. Para que eu possa guiar a minha família, para que eu possa guiar não só a minha casa, mas a comunidade que está nascendo através de nós. E uma coisa uma coisa muito legal, Wagner, eu até anotei aqui para não esquecer, porque eu quero tocar nesse assunto aqui, essa dicotomia que a gente fala desse evangelho moralista, da separação entre o santo e o profano, cara. Cara, depois que eu entendi a mensagem de Cristo, e ele andava no meio dos pecadores, ele andava no meio da sujeira e não se sujava. Ele andava no meio... Eu digo sempre nas nossas lives aqui, que se Cristo viesse hoje aqui, para os direitos ficar bravo comigo aí, ele chamaria talvez o Lula. Ele ia dizer para o Lula: hoje eu vou dormir na tua casa, Lula. Porque quem era Zaqueu? Cara, Zaqueu era um político corrupto. Ele era um cobrador de imposto corrupto. Então ele disse: eu vou dormir na tua casa. Escandalizou os evangélicos na época. Coitados, os evangélicos ficaram doidos lá, os fariseus. E, cara, não, mas eu sou santo, Jesus, vem dormir na minha casa aqui. Não, mas eu vou dormir na casa dos pecadores. Não é aquilo que nós... não é o lugar que nós estamos, não é as pessoas que estão ao nosso redor, e também não é aquilo que me rodeia. O que contamina é o que está dentro, é o que vai sair para fora. Não é o que entra para dentro de mim. O Jesus disse isso. Não é o que o homem come, é aquilo que sai pela boca do homem que contamina. Então, às vezes, a gente tem que refrear a nossa boca, a gente tem que parar para pensar um pouquinho. E se eu analisar as Escrituras, eu não vou ficar indo no pode, não pode, no certo e errado. Eu vou seguir o Evangelho, e o Evangelho vai ser o meu guia de vida. Essa mensagem moralista que é pregado hoje, essa mensagem não salva ninguém, cara. E eu até falei num dos nossos grupos aqui, no grupo ali que a gente participa, você também, eu me preocupo, Wagner, até que ponto esse evangelho moralista leva à salvação, porque se é por mérito, não precisa de Cristo. Não. Se as pessoas são salvas por aquilo que elas fazem, ou elas vão perder a salvação por aquilo que elas não fizeram, ou deixaram de fazer, então não precisa de Cristo. Será até que ponto, né? A gente teve um boom de crescimento evangélico nos últimos 20 anos aí, depois desse crescimento da Igreja Universal e essas neopentecostais gigantes. Cara, a gente está inchando, a gente não está crescendo, a igreja está inchada. Tem pesquisa que mostra que em 2022 nós seremos 50% de evangélicos no Brasil. A gente está inchado, cara. E a minha preocupação, já finalizo, a minha preocupação é essa. Será realmente, cara, que essas pessoas estão recebendo um evangelho ou estão recebendo uma outra religião que não vai salvar? Essa é a minha preocupação, sabe, nesses dias. A gente tem duas vertentes, né, Douglas? A gente tem duas formas de pensamento dentro do Brasil hoje, né? Nós temos o evangelho totalmente moralista com quem está do lado de fora. Porque eu confesso, dentro da igreja, ele é excluído. Sim. Entende? O cara que chega na igreja com um terno bonito, com uma boa fala, uma boa aparência, ele é aceito. Mas o irmão que chega na igreja confessando os pecados dele, falando: cara, eu sou pecador, eu faço isso, faço aquilo, o cara ele é excluído na hora. Ele é leproso. Comportamento judaizante. E temos uma outra vertente
que é o evangelho da graça, né, cara? Aquela graça de graça demais, entende? Aquela que o cara pode tudo. É uma desgraça, na verdade. Exatamente. Tem aquela hipergraça, né, que agora tá também, que na verdade esse esquema essa linguagem de hipergraça, é um gancho fenomenal. Por quê? Porque o cara ele pode na fala, o jovem ele pode na fala, ele pode visitar outras igrejas, mas ele não pode assumir qualquer compromisso de ajuda lá. Ele pode estar lá, mas ele pertence a esse lugar. Ele pertence aqui. Entende? Sendo que Cristo, quando ele esteve diante daquela moça que ela foi apedrejada, né? Ela ia ser apedrejada, né? Cristo ele falou algo fenomenal para ela, cara. Falei, cara, quem é que está aqui do teu lado? O pessoal querendo apedrejar ela, né? Se você não conhece, galera, depois vocês dão uma olhada lá. Galera, o pessoal tá querendo apedrejar a menina, a mulher, e aí, cara, Jesus lá fazendo o desenho dele lá, sei lá, acho que ele devia estar fazendo alguma conta, acho que devia estar contando, conheço aquele cara, acho que estava pecando, eu tenho revelação, aquele cara estava pecando, aquele ali também estava só contando, fazendo os pauzinhos assim, né? 5, 5, 5, fechou. 5, 5, 5, fechou. Isso aqui, ó, quando chegar uns 30 aqui, cara, eu vou fechar, já vai dar para eu poder já dar o papo reto. Então, quando a galera decidiu não apedrejar, mas por conta do pecado que eles reconheceram em si mesmos, Jesus Cristo virou para você, alguém aqui te julga? Não, onde estão os seus acusadores? Ela falou assim, não estão aqui mais. Assim, alguém aqui te acusou? Não, então nem eu te acuso, nem eu te julgo. Vai e não peca mais. Vai e não peca mais. Então, eu sei que você é pecadora. Você pode se aproximar, mas se conserta. Você quer estar aqui, mas se conserta. Vamos andar vamos tentar se acertar, mas transformai-vos pela renovação. Se transforma pela renovação da sua mente. Você não precisa ser o santão. Você não precisa ser o santarrão, o cara que é o chamanaias, que sai pregando, evangelizando e não sei o quê. E quando tu vai ver, dentro da tua própria vida, você, cara, está destruído. Porque é incrível, Douglas, é incrível. A maioria, bicho, vamos falar assim, a maioria devastadora desses caras que se dizem santos, que fala que são os caras, esses caras são os mais problemáticos. São os caras que devem aluguel, saca, da igreja, cara que pega... Bicho, eu já vi coisas assim pesadas, assim, de gente falar pra mim, eu não falo porque eu não tô aqui pra poder descobrir, eu não tô aqui pra poder tacar pedra na igreja, não tô aqui pra isso. Apesar de que eu sei o que é igreja, e a gente acha que muitas pessoas que estão hoje indo para algumas comunidades, elas acham que estão indo para a igreja, mas estão indo para a sinagoga. Exatamente. Entende? Elas acham que estão indo para a igreja, mas estão indo para a sinagoga, por conta dessa questão moralista. Então, você pode, você tem que andar na linha. Mas é incrível que o cara que está lá embaixo, ele tem que andar na linha, ele tem que ser santo sempre, mas a galera lá em cima, irmão, é só o bafafá que rola. A gente sabe porque a gente viveu muita coisa pesada. Então, sim, tipo assim, essa questão do moralismo só está afastando. Eu fico preocupado, Douglas, com o futuro do cristão aqui no Brasil. Porque antigamente, quando a gente via aqueles irmãozinhos de terno e gravata na igreja, sabe? Passando na rua no domingo, antes de eu me converter, né? Antes de eu conhecer o Senhor, eu via, cara, a gente tinha aquele respeito, né, cara? Caramba, o cara tá indo pra igreja, as irmãzinhas do coque, não sei o quê. Eu sou quase a irmãzinha do coque, né? Mas, tipo assim, a gente via, a gente tinha aquele respeito, cara. Agora você chega num local, o cara fala que é crente, você já fica assim, ó, tá pé. Por conta desse moralismo. Então, tipo assim, você fala, qual o efeito que esse moralismo, esse moralismo louco, isso gera, cara? Afastamento. Exato. Afastamento. E a gente está vendo o inchaço desse crescimento evangélico, mas... Só uma coisa, Douglas. Quando eu digo afastamento
daqueles que precisam escutar e daqueles que são talvez mais saudáveis do que aqueles que estão lá dentro. Entende? Tipo assim, quando eu falo afastamento, eu não estou falando do afastamento da comunidade em si. Eu digo o afastamento da realidade da igreja para a necessidade do mundo. É isso que eu estou falando, entende? Sim, sim, perfeitamente, entendi perfeitamente. É que, na verdade, Wagner, a grande manipulação está por parte da liderança. É a liderança que faz isso. Na verdade, o povo vai para lá porque realmente, às vezes, cara, o cara tá ali desesperado, precisando de um milagre. E ele vai e entra lá e está escrito na porta da igreja: vem aqui que pare de sofrer. Eu já vi em igrejas, não vou citar nomes, pare de sofrer, entre aqui que você vai receber. Cara, isso não tem respaldo no evangelho. Só que aí a pessoa se converte dentro desse lugar e ela acaba ficando anos e anos e anos e ela acaba, a mente cauteriza. Não entra mais a mensagem. Não Não. adianta nós pregarmos o evangelho. O evangelho que ela recebeu é aquele ali. Aí a gente até poderia ser um pouco mais calvinista, né? Dizer, não, mas isso já está predestinado. Gente, mesmo que, eu não sou calvinista, mesmo que nós fôssemos calvinistas, a gente tem que continuar pregando o evangelho. E o apóstolo Paulo fez isso o tempo inteirinho, dizendo cautelar o falso mestre. Jesus disse ao fermento do fariseu. Jesus pediu para eles comprar pão, os caras ficaram assim, tá, mas que fermento? Não, vão lá na padaria dos fariseus, não. Vão lá comprar o pãozinho dos fariseus. Não, Jesus está falando sobre ensino. Cara, a igreja não é uma ONG. As pessoas que têm boa vontade, Wagner, para ajudar, as pessoas vivem numa sociedade moralista. Isso é fato. Uhum, uhum. E a pessoa que vem, ela é convidada para entrar numa comunidade onde uma mensagem é moralista, a primeira coisa que chama a atenção dessa pessoa é a ganância, primeiro. Segundo Uhum. é a questão, o que essa igreja faz pela sociedade? Ah, ela faz uma obra social. Isso é parte do evangelho, mas não é o todo. Nós não somos uma ONG. O pastor hoje, eu vejo assim, hoje eu estou me dedicando muito ao estudo, porque o pastor hoje tem que pregar o evangelho. Ele tem que pregar o evangelho. Ele não tem que estar envolvido em parte financeira, ele não tem que estar envolvido em nada dessas partes administrativas da igreja, e muito menos com uma mensagem moralista. Ele tem que pregar o evangelho. Mas o evangelho, se nós pregarmos só o evangelho na igreja, a igreja esvazia, cara. A igreja É. esvazia. E a gente está aqui hoje como, talvez aqui, ó, 9 pessoas, a gente não tem nem pretensão de atingir as multidões. Mas, cara, quem ouvir essa mensagem que possa pelo menos estar pensando, sabe? Não precisa concordar com nós, não precisa. Mas que pelo menos pense um pouquinho o que realmente é o evangelho. A nossa proposta nessa live aqui, nós já estamos em 55 minutos. Vamos fazer Uau, mais 5 minutos para a gente encerrar. bora. Cara, a nossa proposta, a minha e do Wagner, é falar para você que, cara, pensa, tem uma Bíblia, tem um livro que você pode estudar, que você não vai ser enganado. Nem por mim mesmo. O apóstolo Paulo disse aos Gálatas, se eu mesmo ou qualquer anjo vier pregar um outro evangelho, que seja amaldiçoado. Nós não estamos aqui para dizer que nós estamos certos e os outros errados, ou nós errados. Não, a gente está aqui acendendo um alerta, dizendo nós temos um manual de fé, nós não estamos falando de um livro, de uma receita de bolo, nós estamos falando do livro da nossa vida, a mensagem da nossa vida. Que se usado erroneamente, cara, eu faço misérias. Se eu pegar o Antigo Testamento hoje aqui e Sim, pregar só moralidade, eu faço miséria, Wagner. Você sabe sim, disso. sim, sim. É fazer um apelo, você pode pregar do jeito que quiser, cara. Você pega, você pode dar uma palavra reta do jeito que quiser, mas se você souber a técnica certa, você pega, você arrasta o pessoal para frente de um púlpito rapidamente, entende? É só você saber fazer a coisa com um pouco mais de maldade, sabe? Existe um preço, sabe, Douglas? Você sabe disso, que existe um preço em pregar o evangelho genuíno. Você não alcança, sabe, as multidões, não agrada tanto assim, sabe? A gente sabe disso. É um preço, sabe? Mas existe uma, vamos dizer assim, não que eu vou dizer recompensa, porque não seria uma recompensa, mas a gente percebe que a verdade em nós, cara, ela traz uma leveza tão grande e não existe mais aquela obrigação de ter que ser santo, de ter que ser o correto, de ter que estar sempre certo. A gente percebe muitas vezes quando depois que a gente começa a entender o cristianismo de fato e saber, cara, como Cristo faria, você prefere muitas vezes perder
uma discussão, um debate e ganhar um amigo. Você entende que o amigo, ele é mais importante do que a tua própria razão. Entende? Isso é o cristianismo que a gente está aprendendo. Ou seja, o Douglas, ele está errado. Eu posso achar que eu estou certo, mas se eu vencer o debate, eu perco o amigo. Entende? Se eu venço o debate, eu perco o amigo. Então, por amor ao evangelho, eu mostro o amor pelas atitudes. E aí ele vai entender que através das minhas atitudes de amor, cara, as minhas atitudes de amor para comigo, verdadeiramente para com ele também, quando ele começa a perceber esse amor de verdade, aí, meu irmão, o evangelho captura. É Aí, sobre Wagner, isso. isso que você falou é o resumo a lei e os profetas. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti. É simples assim, cara. Cara, e tu falou uma coisa muito interessante, assim, ó. Esse fato de amar e perder a discussão. Tá, nós estamos falando de gente, cara. Nós estamos falando de pessoas. A gente não está falando de um número. Nós não... Cara, o trabalho sistemático de uma igreja institucional, ela passa por cima das pessoas por causa do sistema da igreja. Não toca aqui no meu sistema. Se tu tocar no meu sistema, eu te jogo para fora. Cara, essa semana eu recebi a ligação de uma pessoa que ela foi excluída da igreja. Eu fui entender os motivos de uma outra igreja, né? Não tem motivo bíblico, simplesmente porque ela discordou de um assunto teológico. Aí o pastor pegou e olhou para ela e disse: é melhor você sair, tá discordando de mim. As pessoas viraram um nada, cara. Eles esquecem que nós temos uma cabeça pensante, que nós também estamos pensando. E que o teu pensamento, Wagner, para mim é importante. Eu vou crescer com o teu pensamento. E Sim, vai, sim. mas eu tenho que estar com a mente aberta. Mas eu falo, e eu acho que você também era assim. Eu também era um evangélico assim. Eu não aceitava, Nossa, eu não aceitava sim. opiniões. Só que depois que eu parei e analisei e abri a cabeça, eu consigo escutar o calvinista, o arminiano, eu consigo escutar o pentecostal, o neopentecostal, o reformado, eu consigo escutar o umbandista, o espírita. Cara, a gente escuta, porque nós não somos moralmente salvos, nós somos salvos por Cristo. É isso, velho. Exatamente. Exatamente. Cara, Cara, você, ó, uma foi hora. fenomenal. Fenomenal. Se deixar, a gente estende, né? A gente tinha combinado meia hora, né? Sim, meia hora. Mas muito bom, cara, muito bom. Douglas, para mim foi um prazerzão, cara, estar aqui com você hoje, viu? Tem sido maravilhoso estar caminhando com vocês, viu, cara? Vocês são incríveis, cara. A galera lá do grupo é incrível. Você é um cara assim que sempre tá ali, cara, acrescentando. Então, pastores espalhados pelo Brasil, a galera que tá querendo falar a verdade. Então, cara, ó, você que vai assistir esse vídeo, você que vai assistir esse vídeo depois, cara, ó, saiba que você não tá sozinho. Se você não tá concordando mais com esse sistema louco que tá aí, sabe, jogando as ovelhas lá dentro, lá para que os lobinhos possam se alimentar, sabe, de uma costeleta no fim de semana, sabe? Se você que está aí, cara, está escutando e não está mais concordando, sabe que você não está sozinho não, tá? Deus, ele está despertando, cara, a galera. Deus está despertando na igreja dele, a galera tá acordando e as coisas estão acontecendo, tá bom? Que Deus abençoe a nós, né, Douglas? Isso aí. Amém, cara. Amém. É um prazer servir a Cristo contigo aí. Tenho aprendido demais, Wagner. Demais, demais. É Sabe, eu nóis. tenho aprendido com vocês ali a parte humana, cara. Isso é maior do que tudo. Mostrar que nós somos humanos mesmo, miseráveis de uns pecadores. E reconhecer o nosso papel no Evangelho. Isso que é legal demais. Cara, Ó, para mim encerrar assim, eu conheci um pastor há 15 anos atrás e ele já estava nessa vibe. E aí eu moralmente falei para ele, cara, tu é uma vergonha para o Evangelho. E ele olhou com o maior amor do mundo, ele disse para mim, um dia tu vai entender. E agora, uns anos depois, eu entendi, cara. Toma! Cara, é maravilhoso servir a Cristo. Eu digo para as pessoas que, como você falou também, ó, 21 segundos a gente tem restante, vai cortar ali, vai o Instagram cortar. vai cortar. Cara, Deus abençoe, obrigado mesmo. Outra hora a gente consegue falar um pouco mais, vamos fazer outra. Deus abençoe, meu Nós. irmão. Tchau, gente. Obrigado por ter nos assistido. Tchau, tchau.